Se eu tenho as mesmas atribuições, competências de que um homem, eu devo ter as mesmas oportunidades. São pouquíssimas mulheres em cargos de alta gestão. Metade das mulheres que têm filhos estão fora do mercado de trabalho depois de 2 anos. Eu faço parte dessa estatística, porque a mulher historicamente nunca teve esse espaço. Esse espaço nunca foi dado. Ele sempre foi um espaço de muita conquista, muita luta. Ele não existiu, ele foi construído. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Você que nos escuta em casa, no Brasil, na Espanha, em Portugal, na França e em todos os lugares onde a gente já tem registro de ouvintes. Este é o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade. A cada edição, nós vamos conversar com uma pessoa de destaque na agenda de diversidade e inclusão, sempre trazendo novidades e atualizações. Devido ao contexto de distanciamento social e preservando a nossa saúde e também a dos nossos entrevistados e entrevistadas, este episódio é gravado à distância, cada um na sua casa. Eu sou o Ricardo Salles. E eu sou o João Torres. E a nossa convidada de hoje é a Elisa Tawil, idealizadora e cofundadora do movimento Mulheres no Imobiliário e primeira certificada Shakti Leader em São Paulo, além de uma das top voices do LinkedIn. Elisa, obrigado por estar aqui conosco hoje, contribuindo com a sua experiência num tema tão relevante que é o potencial da liderança feminina. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, é uma honra para mim, mais uma vez, poder compartilhar com vocês sobre esse tema com pessoas tão capacitadas e tanta referência para mim. Conta pra gente como iniciou a sua trajetória profissional e o seu interesse no tema de equidade de gênero no mundo corporativo. Eu vou fazer aqui um recorte rápido, porque até chegar nessa parte de equidade, mas eu sou arquiteta, trabalhei mais de 15 anos no mercado de incorporação imobiliária, do setor imobiliário, em incorporadoras na parte de desenvolvimento de produtos, e há 3 anos e meio eu resolvi empreender. E depois que eu tive meu segundo filho, meu filho hoje tem 4 anos, minha filha tem 6, depois da minha segunda maternidade voltei a trabalhar e algumas coisas começaram a não fazer mais sentido para mim, dentre elas ficar mais tempo no trânsito do que com os meus filhos. E então eu optei por empreender junto com outros 2 sócios. A gente criou uma empresa com o propósito de terceirizar aquilo que eu fazia já como uma funcionária, né, terceirizar essa parte de desenvolvimento de produtos. E o processo do empreendedorismo, para mim, começou a me despertar essa questão da equidade, porque eu encontrei diversas barreiras, não só barreiras das pessoas entenderem a minha qualidade como profissional, mas não concluírem a contratação, e eu comecei a perceber que isso tinha uma conotação na questão do gênero, até a questão de eu estar à espera de uma reunião numa das maiores incorporadoras do país, e eu era a única mulher na espera da reunião, dentre ali mais de 15 homens, né? Eu comecei a perceber isso, eu comecei a me perceber muito sozinha nessa jornada, até que a minha sócia desistiu do empreendedorismo, pouquíssimo tempo depois de começar essa jornada. O meu sócio teve na época uma atitude, muito agressiva comigo, e eu me vi de novo sozinha. E aí foi interessante porque foi o Mark, meu marido, que falou: poxa, você passou por tanta coisa que você devia procurar esses grupos de força, liderança feminina, para você compartilhar do que você tem passado e fazer uma troca com esses grupos. E aí foi por uma orientação até dele que eu fui fazer uma busca por entender ONU Mulheres, entender Mulheres do Brasil. Aí me afiliei a Mulheres do Brasil, comecei a frequentar o grupo, comecei a frequentar as reuniões e aprofundar na temática, em todas as questões relacionadas à questão da equidade de gênero, e fui dando luz e conhecimento a muito do que eu tinha passado, mas não sabia dar nome, não sabia identificar, não sabia, por exemplo, que eu tinha passado assédio moral e outras coisas que eu só fui entender quando eu fui estudar e ter o conhecimento sobre o assunto. Boa, interessante, né? Como a gente acaba tomando novas decisões de carreira a partir de situações que a gente enfrenta relacionadas, inclusive, a preconceito, discriminação, entre outras aí que você mencionou. Isso leva a gente a pensar, Elisa, na questão de equidade de gênero no ambiente de trabalho.
Equidade ou igualdade? Essas são duas palavrinhas que às vezes confundem um pouco quem está nos escutando. Qual que é a diferença entre esses dois conceitos? E como as empresas podem trabalhar em torno dessa temática, promovendo a equidade de gênero? Perfeito, Ricardo. Então é importante a gente separar um pouco essas caixinhas, porque não é um trabalho sobre igualdade do eu quero ser igual ao homem. Não, eu entendo que o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel, e todos os gêneros, a identidade de gênero que você tenha, tem o seu papel, e não é sobre, né, não é um sobre o outro, ou um tomar o lugar do outro, não é este o caminho, e que isso fique bem claro. O que a gente fala aqui, nesse papel da equidade, é a equidade de direitos, né, da gente ter os mesmos direitos, ou seja, se eu exerço a mesma função que um homem, eu devo receber o mesmo que ele, né? Se eu tenho as mesmas atribuições, competências de que um homem, eu devo ter as mesmas oportunidades do que ele. E aí eu falo homem por conta do contexto histórico, tá? Mas seria qualquer outra identidade de gênero, que as mulheres também possam ter essa equidade e essa condição, né, de igualdade de direitos, e que fique bem claro isso, que a gente fala de uma igualdade de direitos. E é nesse papel que eu tenho atuado, não só pelo movimento que eu fundei, que é Mulheres do Imobiliário, mas pela minha atuação, né, como LinkedIn Top Voice, como palestrante, com os cursos que eu tenho ministrado, as palestras que eu tenho dado. E uma palestra que eu gosto muito de falar, que é uma temática que eu trago muito para a pauta, é a questão da liderança feminina muito além da lucratividade. Porque eu vou nessa ferida, que é justamente quando as empresas querem olhar para o lucro, falar, tá bom, mas o que eu ganho com isso, né? O que minha empresa vai lucrar colocando a questão da equidade? E eu acho que isso é uma provocação importante da gente fazer, porque lucro é fundamental, é importante, as empresas precisam dar lucro, né? Afinal de contas, são empresas. Mas uma empresa que só olha para o lucro, na minha visão de mundo de hoje, hoje quando eu falo contexto pós-pandemia, é uma empresa que está fadada ao fracasso. A gente não deve e não pode olhar apenas exclusivamente para lucro. A gente costuma falar isso na Mais Diversidade, que os benefícios que as políticas de diversidade e inclusão trazem para o ambiente de trabalho em termos de lucratividade, engajamento, inovação, produtividade, eles são consequências positivas, mas acima de tudo a gente tem que olhar para essa conversa sob o ponto de vista de um imperativo moral, ético, correto, que é o que você está trazendo aí, certo, João? Exatamente, Ricardo. E ainda sobre esse tema da diferença entre equidade e igualdade, quando eu dou palestras, eu faço uma provocação de que diversidade não é um grupo ou outro. E hoje existem 7 bilhões e meio de diversidades no mundo porque todos somos diversos. Se entendemos que as pessoas são absolutamente diferentes umas das outras, não podemos trabalhar com o conceito de igualdade, mas de equidade. Equidade é como o conceito de justiça, tratar de maneira igual os iguais e tratar de maneira diferente os diferentes. Com base nisso, Elisa, quais são os maiores desafios que as mulheres enfrentam para assumir posições de liderança em uma organização? Porque nós sabemos que, de acordo com as prospecções do Fórum Econômico Mundial, levaremos mais 217 anos para atingirmos a equidade plena de gênero nas organizações. Conta pra gente um pouco desses desafios para diminuirmos essa disparidade entre os gêneros, que é o que é chamado na literatura de gender gap. Muito bom, João. Eu vou te responder essa pergunta fazendo um gancho com o teu comentário, porque quando você falou dessa questão de tratar, né, não é tratar todo mundo igual, mas é tratar da forma como nós precisamos e merecemos ser tratados, tem um aspecto aqui que eu já entro na resposta da sua pergunta, que é a importância da representatividade. E quando você não tem representatividade, você não consegue fazer esse tratamento empático, porque você está julgando algo que você não conhece. É aquela história de um homem querer dar um curso para as mulheres assumirem posições de liderança. Por mais capacitado que seja esse homem, será que ele conhece as questões que são questões pessoais da vivência da histórica de uma mulher? Eu sou uma pessoa que defendo muito o trabalho em colaboração, trabalho em equipe, mas existe um espaço aqui, que é o espaço do lugar de fala, que a gente precisa olhar.
que a gente precisa, né, entender. E aí, aqui já entra uma problemática da questão da mulher, porque a gente tem uma deficiência na representatividade. Né? São pouquíssimas mulheres em cargos de alta gestão, de alta direção e no C-level, né, no C-suite level. Então, a gente tem que olhar que essa falta de representatividade, ela causa nas mulheres que estão nesse mercado de trabalho, uma deficiência de compreensão, de falar, poxa vida, eu não vou nem tentar, porque isso não existe essa mulher que pode chegar lá. Então, o primeiro aspecto é essa falta de representatividade, né? O segundo aspecto que é muito importante é a gente olhar para um dado que é um dado alarmante da Fundação Getúlio Vargas, que 48% das mulheres que retornam, né, da sua licença maternidade não estão mais no mercado de trabalho até 2 anos após esse retorno. Isso significa... Esse é um dado chocante, né? Pois é, isso significa que metade das mulheres que têm filhos estão fora do mercado de trabalho depois de 2 anos. Eu faço parte dessa estatística. Eu faço parte porque eu resolvi empreender, porque a flexibilidade de trabalho remoto não existia, tá? Há 4 anos, há 3 anos, quando eu dei à luz a meu último filho, né, dos 2 filhos que eu tenho, e isso representa uma deficiência enorme nas empresas de acolherem essa condição biológica da sociedade, da civilização humana, que é procriar. Né? A nossa sociedade, a nossa civilização, ela depende de que as mulheres deem à luz. Isso é uma condição aplicada hoje exclusivamente à mulher. Até então, a gente sabe que apenas as mulheres conseguem dar à luz. Agora, uma mulher que vai dar à luz, continuar com a nossa espécie estafadada ao fracasso de carreira, porque ela, no momento que isso acontece, geralmente é na faixa etária que a mulher está na sua ascensão profissional, se a gente olhar entre os 35 e 40 anos, que é a idade média hoje que as mulheres profissionalmente procuram ter filhos, isso é um absurdo, isso é algo que tem que ser olhado com muita atenção. As empresas precisam olhar para esse número, é um dado alarmante. Né? Então, eu já falei de representatividade, já falei da questão da maternidade, da dificuldade que as mulheres têm, né, são 2 termos aqui, né, do degrau quebrado e do telhado de vidro. O degrau quebrado é referente a essa gestão, a mulher que não consegue chegar numa gestão, porque aí ela tem que assumir skills que competem também a questão da liderança, e aí eu vou entrar um pouco na parte que eu atuo bastante no âmbito de mentora e com os cursos que eu tenho, que é a mulher não se sentir capaz, eu não sou suficiente, eu não sou capaz, ou eu não sei o suficiente, ou não estou pronta o suficiente, ou isso não é para mim, essa é uma condição que precisa ser trabalhada dentro da mulher. Saber lidar com o erro, saber lidar com essa coragem, ousadia, né, com essa ambição, que é uma palavra difícil de a gente colocar no nosso vocabulário, mas ela precisa entrar para você poder alcançar também esse espaço. É evidente. Isso tem a ver, Elisa, com o que se chama síndrome da impostora também ou não? Tem a ver também, não é exclusivamente sobre isso. A síndrome da impostora, eu gosto muito do termo que a Amy Cuddy usa para descrever a síndrome da impostora, que ela fala que não é uma síndrome, é um estado. Eu estou impostora, porque é algo que aparece constantemente nas nossas vidas, não só exclusivamente da mulher, e que é o momento em que eu acho que eu não mereço, eu não deveria estar aqui. É como se eu virasse para você e falasse, Ricardo, mas por que você está me entrevistando? Eu não tenho nada para contribuir com o seu podcast, eu estou me sentindo uma pessoa completamente despreparada para isso. E aí eu começo a me autossabotar, achando que eu não mereço aquele lugar que eu estou. Historicamente, a mulher tem esse momento de se sentir impostora, porque a mulher historicamente nunca teve esse espaço. Esse espaço nunca foi dado, ele sempre foi um espaço de muita conquista, muita luta, ele não existiu, ele foi construído, né? E aí, se a gente quiser falar de lutas feministas e de todas as mulheres que criaram o seu trabalho para a gente poder discutir o que a gente está discutindo hoje, eu gosto muito da Billie Jean King, que é a tenista, que, enfim, criou teve aquele jogo emblemático da Batalha dos Sexos, e ela dizia o seguinte na época, ela lutou pela equidade. Ela lutou pela equidade de direitos em receber o mesmo valor e quantia monetária dos prêmios do tênis, que até então era muito diferente entre homens e mulheres. E ela foi uma das maiores tenistas do mundo. E ela diz a seguinte frase,
para eu poder fazer diferença, para eu poder mudar algo, eu tinha que ser a melhor. Então ela trabalhou para ser a número 1, não para ser a número 1 porque ela queria ser a número 1 do tênis, evidentemente que isso foi uma consequência, mas ela estava ali porque ela queria fazer a diferença, né, na equidade dos direitos do esporte. E ela foi uma precursora desse assunto. Gosto muito do trabalho que ela criou no âmbito do esporte. Tem muitas mulheres que precisaram fazer esse processo histórico para a gente chegar onde a gente está hoje, que está muito longe de ser um momento de equidade, certo? E só para complementar o telhado de vidro que eu falei há pouco, é aquele momento que a mulher alcança essa alta direção, que ela alcança esse cargo, né, de referência, que é o que vai impulsionar que mais mulheres possam enxergar e se sentir representadas. Perfeito. Elisa, ainda com base nisso, sabemos que networking é crucial para todos os desenvolvimentos de carreira, seja de homens, sejam de mulheres. Dê algumas dicas sobre networking para mulheres. Bacana. Existe esse viés inconsciente de que mulher não sabe fazer networking, né? E eu atribuo esse viés inconsciente porque a mulher, na verdade, ela não tem tempo de acabar o trabalho, vou ali pro barzinho tomar um chopp e fazer networking, porque eu tenho que ir para casa, dar jantar, dar banho, né, fazer lição de casa. Existe esse trabalho não remunerado, invisível, que as mulheres possuem e que hoje, por conta da pandemia, está muito reforçado, evidenciado do quanto essa jornada múltipla, eu não falo jornada tripla, porque ela não é nem 3 vezes, é N vezes que a mulher assume. E o networking, ele vai passar também por esse espaço, que é esse espaço de você usar dessa palavrinha que está um pouco na moda, mas é dessa vulnerabilidade, de usar dessas pluralidades que a mulher assume durante o seu dia para usar, né, para explorar o networking nesse processo. Então não é só na mesa do bar que existe o networking, não é só naquele processo, né, de não dá para ir porque eu tenho outras coisas para fazer. É também fazer o networking se você vai, enfim, encontrar com as amigas na casa de umas amigas, ou tomar um café, ou no salão, ou enfim, fazer uma unha, coisas que são da rotina da vida da mulher e que podem ser muito bem utilizadas para fazer o networking. E também porque a gente também gosta, né, de sentar na mesa de bar, de tomar um bom vinho, de tomar um drink, enfim, o que você achar melhor para confraternizar com as pessoas, e sabendo que o mais importante do networking feminino, se eu vou deixar aqui uma dica para isso, se existe esse termo, nem sei se existe, mas é que você coloque também os seus limites. Então, como eu falo aqui com meu marido, com o Mark, hoje não dá, hoje eu vou encontrar minhas amigas e você se vira. E aí você coloca também esses limites para que você construa o seu espaço e construa o seu espaço de fazer essas conexões. Mundialmente, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, prevê que a diminuição da desigualdade estacione entre 2018 e 2021. E esses são dados do pré-pandemia, ou seja, antes da crise da Covid-19. Agora o que a gente sabe é que a desigualdade tem aumentado. Muito bem, ou na verdade, muito mal. A média de mulheres com mais de 15 anos participando do mercado de trabalho é de 48,5%, enquanto essa mesma taxa é de 75% para os homens. Na América Latina, a participação das mulheres é pouco maior do que 50% e a dos homens chega a 80%. O Brasil pertence justamente a esse grupo, dos países com maior diferença entre homens e mulheres participando do mercado de trabalho. Esse é um gap de 30%. Elisa, o que pode ser feito para que cada vez mais mulheres ocupem espaço no mercado de trabalho formal? Perfeito, Ricardo. Olha, eu vou te responder essa pergunta trazendo um caso prático que está acontecendo nesse momento no movimento Mulheres Imobiliário e que está acontecendo comigo. Nós fizemos uma pesquisa do mercado imobiliário para a comemoração de 1 ano do nosso movimento, que chama A Busca pelo Imóvel, uma questão de gênero. E a gente constatou nessa pesquisa, onde a gente entrevistou quase 2.000 nomes de classe AB, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte, que a mulher tem um papel importantíssimo da decisão de compra do imóvel, tá? A mulher influencia 62% dos homens na sua decisão de compra e ela já é responsável, né, 30% das mulheres, 1/3 das mulheres já compram o seu imóvel sozinhas e não dependem da opinião de ninguém. Então, se você soma esses dois dados, você vai ver que a cadeia de valor do mercado imobiliário tem uma participação fundamental da mulher. Aí eu te pergunto, como que essas mulheres estão representadas dentro das empresas?
E aí, o que eu comecei a me questionar? Eu fiz um questionamento pessoal, eu quero contar isso porque eu quero que você que escute esse episódio também reflita sobre você, sobre a sua opinião. Eu fui uma pessoa que questionei muito a figura do corretor de imóveis, acreditando que o corretor de imóveis era uma figura praticamente desnecessária para a cadeia de valor do mercado imobiliário. E eu fiz uma revisão dos meus valores, das minhas crenças, porque a pesquisa também aponta que para a mulher o papel do corretor de imóveis e da imobiliária é fundamental na fidelidade e na decisão de compra. E com esses dados todos na mesa eu falei, poxa vida, olha aqui, são 26% do aumento de desempregos durante a pandemia. Tem mais de 7 milhões de mulheres desempregadas. As mulheres têm mais resultado no seu trabalho como corretoras, né? As mulheres têm mais representatividade e se conectam com a figura da corretora de imóveis. E as mulheres têm mais decisão de compra. Ou seja, existe aqui uma enorme oportunidade de colocar mais mulheres no mercado de trabalho formal se a gente oferece para elas uma possibilidade de entrada via a corretagem de imóveis. Eu revi a minha posição e hoje eu apoio que a corretora de imóveis seja uma via de reconexão dessa mulher ao mercado de trabalho. Agora, precisa de muita coisa para acontecer, para que também as empresas e o mercado valorize essa figura, né? Essa figura dessa profissional que está ali podendo, enfim, ter sua lucratividade, ter seu lucro, ter seu trabalho. Então, eu te dei esse exemplo para ilustrar como a gente tem um trabalho ainda muito amplo a ser feito. E eu falo assim, do meu lugar de fala, de uma pessoa que estuda, que conhece do mercado, que está há anos trabalhando com esse mercado e precisei rever muito do que eu acredito para enxergar que essa é uma enorme possibilidade para as mulheres. Como esse exemplo que eu dei, tem N outros exemplos, né? E outras formas da gente olhar opções de trabalho, que são trabalhos remunerados. Talvez quando você me perguntou trabalho formal, talvez eu subentenda que seja um trabalho CLT, carteira assinada, só que eu estou colocando aqui trabalhos que possibilitam que essa mulher também tenha sua jornada múltipla e que ela aconteça em sinergia com algo que ela faça e que traga lucratividade para sua casa, para o seu bolso, para a sua vida financeira, independência financeira. Então a gente tem que olhar outras vias também. E eu sou favorável que cada vez mais a gente possa oferecer outras vias para que essa mulher continue exercendo tudo que ela exerce, com o que ela quer exercer e que tenha independência financeira. Existem diferenças entre liderança masculina e feminina? E eu te pergunto isso porque às vezes eu vejo essa discussão acontecendo de uma forma um pouco enviesada, como se fossem características essencialistas, toda mulher é de um jeito, todo homem é de outro. Existem essas diferenças ou eu posso dizer que são mais características associadas ao masculino e associadas ao feminino que homens e mulheres podem ter? Bom, sua pergunta é o core, é o centro, é a base do conceito da liderança Shakti, que é o modelo de liderança que eu estudo e sou certificada e falo sobre, e que propõe um equilíbrio entre o poder feminino e masculino nos negócios. Dentro desse conceito, dessa filosofia, desse estilo de liderança, a gente entende que qualquer pessoa, independentemente do gênero que você se conecte com, possui polaridade de forças e esses polos são divididos entre o polo de força feminina e o polo de força masculino. Esses polos, eles trabalham com características. Então, é um polo feminino que tem características de criatividade, de abertura, de inclusão, empatia, gentileza, enfim, são várias atribuições deste polo feminino e que existem em qualquer pessoa, seja você homem, mulher ou gênero que você se identifique. Por outro lado, no polo masculino, são características como assertividade, foco, disciplina. E essas características também podem existir em mulheres, como eu me identifico muitas vezes com mais características masculinas do que femininas. O ponto importante aqui que a gente tem que entender. Historicamente, a nossa liderança foi calcada numa polaridade extremamente masculinizada, por uma série de razões. Você pode falar aqui do patriarcado machista, se você quiser falar com um tom mais, né, de ativismo, mas a gente pode olhar que historicamente essa masculinização da liderança, ela levou para um excesso, um desequilíbrio entre esses polos. O que esse estilo de liderança propõe é um retorno desse equilíbrio. E para a gente trazer o equilíbrio, o que a gente tem que fazer?
né? Se a gente pensar numa balança, a gente tem que colocar mais peso do outro lado. E é aí que entra a questão da liderança feminina, que é você colocar, né, trazer mais peso para essa liderança que ela é criativa, empática, gentil. E o exemplo disso, a gente tem um exemplo disso muito prático, que é o que acontece durante agora a Covid, com os países que têm lideranças femininas trazendo melhor resultado no controle da propagação da Covid. Você tem a Jacinda Ardern, que ela tem um modelo de liderança com um polo feminino muito característico. Por outro lado, a sua assertividade, transparência e clareza na forma como ela colocou a informação, que é uma característica mais masculina que ela traz para esse equilíbrio, é o que se destacou também na sua forma de liderança. Então ela traz esse equilíbrio, e é o equilíbrio que faz a diferença. Tá? É o equilíbrio que vai fazer a diferença de que você não vá tanto para um lado, né, do que para o outro, porque também o excesso do feminino também é prejudicial. Não nos enganemos de achar, voltando ao começo da nossa conversa, que é um sobre o outro, né? É um com o outro, é trabalhar esse equilíbrio. Tem um passo um pouquinho mais avançado aqui desse conceito, porque essa polaridade, esse gráfico de polaridade, ele trabalha com liderança consciente e liderança inconsciente. Quando a gente se aprofunda mais nesse conceito, a gente vai entender que quando eu exerço uma liderança inconsciente, e é natural de nós, seres humanos, exercemos em algum momento da nossa vida uma liderança inconsciente por N razões, não preciso entrar aqui agora, mas razões como falta de presença, ou estresse, ou outras questões, nós precisamos nos apoiar no nosso polo complementar, consciente, para sair desse estado de inconsciência. Talvez fique complexo aqui de explicar isso com áudio, mas eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor que eu, Elisa, eu tenho o meu polo masculino mais destacado, que é a questão do foco e da assertividade. Né? Eu sou uma pessoa que falo com mais assertividade, com mais direção. Se eu começo a falar isso de uma forma aqui extremamente assertiva, extremamente direta, o que vai soar para você que me ouve? Pode soar agressividade. Você pode achar que eu estou sendo extremamente agressiva na forma como eu me posiciono. Para eu sair desse estado de agressividade, que é um estado de liderança inconsciente, eu preciso trazer o equilíbrio buscando o meu polo feminino complementar, que é a gentileza e a empatia. Aí eu trago mais empatia para minha voz, eu trago mais gentileza para minha comunicação e eu consigo voltar ao meu estado de equilíbrio, né, trazendo para você uma comunicação com mais equilíbrio, com uma liderança mais equilibrada. É um exemplo bem simples que eu trouxe aqui só para entender um pouco dessa dinâmica. Elisa, você acabou de explicar sobre o modelo de liderança Shakti, e eu só gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que você foi a primeira paulista a ser certificada pelo curso de liderança avançada para mulheres pela Shakti Fellowship. Explica pra gente se você já viu esse modelo implementado em algumas empresas e como implementá-lo dentro das organizações. Ótimo. Olha, um modelo implementado de fato eu não vi, mas eu tenho um contato bem próximo com a SAP, com a Cristina Palmaca, que é uma pessoa que admira esse modelo de liderança, e ela coloca esse modelo de liderança na sua forma de liderar. E como a gente sabe que liderança é top-down, né? Eu realmente acredito muito que a SAP seja uma empresa que pratica este modelo de liderança, pela Cristina Palmaca colocar esse estilo de liderança na forma como ela lidera a sua equipe. Eu tive a oportunidade de fazer um workshop com ela, com os presidentes e diretores da empresa, e essa é uma forma muito interessante de você começar a falar desse modelo de liderança dentro da sua equipe, dentro da sua empresa, né? É trazer os líderes para que eles entendam da importância dessa dinâmica de equilíbrio, para que eles se reconheçam nesse espaço de aonde eu estou, né? Se eu estou precisando conscientizar em que polo que eu estou, como é que eu trabalho isso. É claro que isso é um pedaço do modelo todo do conceito de liderança, ele tem, né, outros vários conceitos, dentre eles os 5 pilares desse modelo de liderança, que é presença, energia, integridade, flexibilidade e congruência, e a própria jornada do herói e da heroína também, que são conceitos todos que precisam ser compreendidos para que toda essa metodologia de liderança seja aplicada dentro das empresas. Elisa, tem uma pergunta que eu amo fazer para todo mundo que eu conheço, que é de tudo que você vivenciou na sua trajetória, trabalhando com as questões de liderança feminina, qual foi a maior lição que você aprendeu e que você poderia
contribuir compartilhando com quem nos está escutando? Poxa vida, olha, acho que a maior lição é a gente nunca julgar a jornada do outro, né, pela sua. Então, entender que cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma vivência, e a gente sempre pode aprender com essa troca. Essa troca de jornadas acho que é um grande aprendizado, e um aprendizado de muita inspiração. Eu já tive por muitas vezes prestes a desistir de tudo que eu estava fazendo, e de repente uma frase, uma pessoa, um comentário, enfim, ou algo que eu me inspirei e falei, nossa, isso me dá forças para continuar. E de pessoas do cotidiano, do dia a dia. Então, todo mundo, né, tem algo para compartilhar, tem algo para nos inspirar. Essa troca, acho que é a troca mais rica que eu aprendi, de fazer esse olhar, que é um olhar também empático, de você se inspirar na vida dos outros e poder também ser uma fonte de inspiração para outra pessoa. Para a gente terminar, Elisa, na sua opinião, o que pode ser feito para termos cada dia mais diversidade nas organizações? O que falta? Começar, Ricardo. Comece. Não espere o próximo budget, o próximo podcast, o próximo dia. Comece agora. Falta começar. Falta atitude e ação. É isso que falta. Obrigado por sua presença, Elisa. Eu que agradeço. É um prazer falar com vocês. Este foi o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, gravado à distância, respeito ao distanciamento social, com o apoio da equipe da UMAP PPDO. Você encontra a gente no Spotify, YouTube, Deezer e em todas as outras plataformas. Gostou? Compartilhe com seus amigos. Mande também suas sugestões, críticas ou elogios para contato@maisdiversidade.com.br ou no nosso Instagram, @maisdiversidade. Até a próxima, Obrigado, João. Rick. Obrigado, Elisa.